Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Gente, eu queria lembrar para vocês, na aula passada a gente terminou o reino protista, correto? Hoje a gente vai começar um novo reino, é o reino fungi. Quando a gente fala em fungi, eu queria saber o que vem na cabeça de vocês do reino fungi. Já ouviram falar? Alguma coisa do tipo? Sim, então, é que assim, gente, o reino fungi é aquele reino composto pelos fungos, né? E como vocês podem ver, as imagens aqui ao lado já adiantam o que a gente vai ver nesse conteúdo, né? Então, vamos começar falando sobre o reino fungi, vamos começar dando uma introdução sobre eles e vocês vão entender muito bem sobre esse reino, beleza, pessoal? Então, o reino fungi, a ciência que estuda os fungos é a micologia. Então, quando alguém perguntar para vocês, ou quando falarem, né, esse nome, vocês já vão saber. A micologia que estuda os fungos, beleza, pessoal? Os fungos também é muito interessante a gente saber que eles são seres vivos e não podemos confundir e achar que eles são plantas ou animais. Eles são seres vivos, mas não são plantas e nem animais. Muita gente às vezes acha que por eles estar na terra ali junto com plantas, com grama, com não sei o que, eles são plantas também. Mas não, pessoal, eles são seres vivos, mas não são plantas nem animais. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Existem cerca, né, de 100 mil espécies conhecidas, catalogadas, né? Mas a gente sabe que existem milhares e milhares de espécies que ainda não foram descobertas, que ainda não foram catalogadas, né? O fungo é um reino muito o reino fungi, o reino dos fungos é um reino muito diverso, um reino muito amplo. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Inclusive, fica a dica para se alguém quiser estudar, é interessante, né? A maioria dos fungos, eles são de ambiente terrestre, então a gente sempre encontra quando a gente vai num passeio no bosque, no parque, ali, uns cogumelinhos crescendo e tal, né? Então, eles são a maioria de ambiente terrestre, mas vale lembrar que tem também fungos de água doce e ainda fungos de água salgada, mas é uma grande minoria, pessoal. Então, vale lembrar que eles são a maioria terrestre mesmo, sabe? Mas saber que tem também outros tipos, né? E eles também são heterótrofos, pessoal, isso é muito importante. O que é heterótrofos? Organismos heterótrofos são aqueles organismos que precisam ir em busca dos seus alimentos, que precisam se alimentar, né? Ao contrário, por exemplo, das plantas, que são seres autótrofos, né? Organismos autótrofos. Ou seja, eles fazem fotossíntese, eles produzem o próprio alimento, eles não precisam ir em busca do seu alimento, entendeu? Então, é isso, pessoal. Aí, eu trouxe alguns exemplos de fungos para ficar mais claro para vocês, né? Para ficar mais claro na cabecinha de vocês o que a gente está falando. Então, os fungos não são apenas os cogumelos, igual a gente viu lá na imagem, mas sim, tem também as leveduras, que são fungos bem pequenos, fungos microscópicos que a gente não enxerga a olho nu. E tem o cogumelo, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Quando fala fungo, já lembra dele. E tem também o bolor, ou o mofo negro do pão, que é aquele fungo que se alimenta do pão ou de algum alimento, de frutas, né? Quem nunca viu aquela fruta mofando em casa, né? Aquele pão mofando depois de um tempão lá guardado, né? Então, agora, gente, que já está mais claro quem são os fungos e tal, vamos diferenciar os fungos unicelulares dos multicelulares. Unicelulares, organismos unicelulares, são aqueles que apresentam apenas uma célula, certo? Que é, por exemplo, as leveduras aqui dos fungos, né? Que elas têm apenas uma célula, são microscópicas, como eu disse. Por exemplo, essa imagem aqui é de uma microscopia eletrônica, por isso que a gente consegue enxergar ela bem bonitinha, assim, né? Bem de pertinho. Já os fungos multicelulares são aqueles organismos que a gente consegue ver a olho nu, né? A levedura, por exemplo, a gente não consegue, precisa do auxílio do microscópio. Que não, a gente consegue enxergar eles sem o microscópio, né? Que é, por exemplo, os cogumelos, né? Quer dizer, que são aqueles seres multicelulares, são aqueles que apresentam várias células. Então, são aqueles que a gente consegue enxergar, como eu disse, sem o auxílio do microscópio, por exemplo, né? Enxergar a olho nu. São os cogumelos e o mofo negro do pão, o bolor, né, do pão que a gente conhece. Aqui eu queria mostrar a principal diferença para vocês entre uma célula fúngica e uma célula bacteriana. Lembra da célula bacteriana que a gente estudou lá no Reino Monera, no comecinho? Então, pessoal, a célula fúngica ela tem um núcleo aqui que ele é composto, né, que ele é envolto por uma membrana. Essa membrana a gente dá o nome de carioteca. E para os organismos que têm esse núcleo envolto por uma membrana, a gente chama de organismos eucariontes ou eucariotos, né? Lembra, gente, disso? Já nas células bacterianas, a gente tem o núcleo aqui, ó, disperso no citoplasma. Então, ele não está envolto por uma membrana, né, pessoal? Então, quando o núcleo não está envolto por uma membrana, que ele está disperso assim ali no citoplasma, ele não tem a carioteca, né, envolvendo ele aqui, a gente chama de procariotos, ou procariontes, né? Então, eucariotos para os que têm uma membrana revestindo o núcleo e procariotos para o que não tem, beleza, pessoal? Essa é a principal diferença da célula fúngica para a célula bacteriana.
Aí aqui eu trouxe a representação de um cogumelo, para você entender melhor a estrutura dele, né? Ele é composto por várias hifas, que são esses filamentos bem fininhos aqui, ó. E o conjunto dessas hifas, ó, esse conjunto aqui, forma um micélio. A gente tem um micélio vegetativo, que vai ser responsável ali por buscar alimentos, buscar nutrientes para esse fungo ali por baixo da terra. Ele vai indo, estendendo essas hifas, né, esse micélio, buscando alimentos, buscando nutrientes. E temos o micélio reprodutor, que é aquele responsável pela reprodução do fungo, que é a parte do cogumelo, né? A gente chama o cogumelo de corpo frutífero, que é corpo de frutificação, né? Que é a parte reprodutiva do fungo, onde vai ser produzido, então, ali, os esporos e tal, para a reprodução, né? Então é interessante também a gente saber que não é só o cogumelo, não é o fungo que a gente vê, não é só o cogumelo, ele tem muito mais ali para baixo, então, né? Então não é só aquele cogumelo que é o fungo, tem muito mais coisa para baixo, as hifas se estendem, né? O micélio, tudo para baixo. Beleza, pessoal? E os fungos, eles têm uma grande importância, gente. Por quê? Porque os fungos são organismos decompositores, então eles têm uma grande importância para a floresta. Porque, por eles serem decompositores, por exemplo, quando morre algum animal ou quando morre alguma árvore, quem vai decompor isso principalmente são os fungos. Eles vão decompor esses organismos mortos e vão transformar em nutrientes para aquele ambiente ali, para outras plantas utilizarem, para outras árvores, né, para outros animais ou micro-organismos utilizarem. E sem eles, o nosso planeta seria uma bagunça total, gente. A gente viria vários cadáveres empilhados aí, né, em uma decomposição extremamente lenta, né? Então não teria esse planeta da forma que a gente tem hoje, que a gente vê hoje, né? Não existiriam essas florestas da forma que a gente vê hoje, né? Seria um caos bem maior. E também, pessoal, muito interessante saber que eles estabelecem, né, os fungos estabelecem conexão com diversos organismos da floresta. Como vocês podem ver aqui ao lado, na imagem da direita aqui ao lado, ele estabelecendo relações aqui, ó, com a árvore, né, ele estendendo seus micélios, suas hifas, e estabelecendo relações, ó. Essas relações a gente chama de interações, né, a gente chama de interação mutualística, que os dois se beneficiam. E mais especificamente ainda, a interação dos micélios aqui do fungo com as raízes das árvores é chamada de micorrizas, beleza, pessoal? Mas a gente vai falar disso melhor depois. E aqui embaixo a mesma coisa, se tivesse um fungo crescendo aqui, se estabelece essas conexões, essas relações e eles se comunicam, né? O fungo se comunica com a floresta, ele se conecta e se comunica com a floresta. Por exemplo, quando alguma árvore é danificada ou sofre algum dano, ou machucada, ele comunica às outras árvores que aquela lá foi danificada. E, e as outras árvores vão mandar nutrientes, vão fazer de tudo para conseguir fazer com que volte à saúde aquela árvore que foi danificada, né? Então é muito interessante, é como se ele se importasse, né, com a saúde da floresta. Muito interessante, né, pessoal? E aí, gente, eu trouxe uma curiosidade aqui que é a do fungo gigante. A gente fala às vezes que, com certeza alguém já perguntou para vocês, qual que é o maior organismo da Terra? Qual que é o maior ser vivo da Terra? Muita gente responde elefante, por exemplo, girafa, baleia e tal. Mas, gente, o maior ser vivo da Terra é um fungo, pessoal. E eu vou ler esse texto para a gente entender melhor, ó. Um micélio vegetativo de um único indivíduo da espécie Armillaria ostoi, que ocorre no estado de Washington, nos Estados Unidos, né? Ele expande-se por cerca de 6,5 km², ou seja, é muito grande, pessoal, de área, né? E provavelmente tem centenas de anos e centenas de toneladas, o que o qualifica como o maior organismo da Terra. Então, pessoal, ó, é muito importante a gente saber também que não é o cogumelo aqui, ó, que é essa coisa gigante que a gente está falando, mas sim os micélios ali, né, as hifas que vão se expandindo e procurando alimentos, procurando nutrientes, procurando conexões com raízes e tal, né? E ele vai se expandindo ali por debaixo da terra e criando esses micélios enormes, enormes, enormes. Tanto que é o maior ser vivo da terra, né? Então é um fungo o maior ser vivo da terra. Quando alguém perguntar para vocês, agora vocês sabem, é um fungo o maior ser vivo da terra. E pessoal, por hoje na nossa aula eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou perguntas, podem me falar comigo. Eu utilizei essas referências aqui para poder dar essa aula para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.